Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Prof. E hoje estou aqui de volta, né, que mês passado não consegui participar com vocês, mas para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Thalita Cabral, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter, e nós estamos aqui hoje com a nossa já conhecida, querida tutora professora Reli Amaral, e com a nossa convidada especial, a prefeita Karime Fayad, lá de Rio Branco do Sul, aqui da região metropolitana de Curitiba. Sejam muito bem-vindas, meninas. Reli, se apresente, fale um pouquinho pra gente, por favor. Olá, alunos, alunas dos nossos cursos de pós-graduação em serviço social e outras áreas também, que estão aqui presentes, grande público. É um prazer de novo estar com vocês. Agora estamos em março comemoramos o Dia da Mulher, e nada melhor do que a gente trazer para falar com você de mulheres que têm se destacado aí no âmbito da sociedade, que a maioria dos nossos cursos engloba justamente essa perspectiva da sociedade, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a tutora e professora Reli Amaral, sou tutora dos cursos da área social e também dou aula em outras áreas, e a gente está aqui sempre preparando um Fala Prof conforme vocês pedem, conforme vocês dão dicas, dão sugestões, e também conforme a gente verifica que é o que a mídia, o momento está pedindo, né? A gente sempre tem falado sobre a importância da mulher, né, no âmbito da política, mas hoje trouxemos uma gestora, porque a gente sabe que no âmbito político a gente tem várias formas de participar, né? Hoje a gente vai focar na gestão. Então, para falar desse tema tão importante, né, nossa segunda edição aqui do Mulheres na Política, nós trouxemos a prefeita Karime para falar um pouquinho de como tem sido a jornada dela nesse processo, né, eleitoral, como tem sido a participação dela, e também para falar um pouquinho dela enquanto pessoa, né, Karime? Qual que é a sua formação, como que você começou, assim, o seu interesse pela política, né? Se apresente, por gentileza. Então, olá a todos, né? Agradecer primeiramente o convite da Uninter, do Grupo Uninter. Agradecer a você, Thalita, Reli, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história e nesse mês, que é o Mês Internacional da Mulher, né? Lá em Rio Branco do Sul, onde eu sou prefeita, a gente já fez alguns eventos, a gente tem feito, até o final do mês ainda a gente tem mais eventos. E é uma grande oportunidade estar falando sobre isso porque a gente precisa, né? Nós, mulheres, precisamos conscientizar a respeito da real importância da mulher participar da política, né? Do processo eleitoral, não ter medo de se inserir. Mas, enfim, vamos à apresentação, né? Eu sou arquiteta urbanista, me formei na PUC há 10 anos e fiz mestrado em planejamento urbano na Universidade Federal do Paraná, fiz uma pós-graduação em gestão urbana e direito à cidade. Também fiz intercâmbio para a França por 6 meses, lá eu estudei habitação social especificamente, né? Então a minha área mesmo, profissional, é a área de planejamento urbano, que cruza muito com a política, né? Você só vai conseguir executar, de fato, a política pública urbana de planejamento quando você está no poder público, independente como arquiteta, em um cargo, até hoje onde eu estou como prefeita. Curitiba, inclusive, já teve, né, um prefeito urbanista que foi o Jaime Lerner, o atual prefeito Rafael Greca também, engenheiro, né? Então, é um olhar diferenciado aí para as cidades, acredito eu. Thalita, eu comecei muito cedo, né? Você mesma já estava falando, você teve uma experiência profissional lá no município, você lembra de mim? Em 2015 você falou, né? 2014, 2015. 2014, 2015. Então, eu tinha 24 anos, né? Eu tô com 32. Mas eu comecei mesmo, assim, nos movimentos sociais da cidade com 16 anos de idade. Então, com 16, eu já comecei a participar de movimentos políticos, a gente chegou até a fechar a rodovia para pedir a duplicação, a gente impediu a vinda do cadeião, a vinda do lixão no município, eu participei de Conselho Municipal de Saúde, de Segurança, enfim, eu era muito ativa, né? Enfrentei muita resistência na família, meus pais não queriam, minha família não é política, né? Deixar bem claro que ainda existe, infelizmente, uma linha entre as mulheres, né, que chegam ao poder, que tem famílias políticas ou que tem um marido, enfim. O meu caso não é esse, né? Então eu comecei muito, muito cedo mesmo. E com 18 anos eu já, talvez até antes, mas assim, para mim é muito claro, com 18 anos eu resolvi que eu ia um dia ser prefeita de Rio Branco, né? E dali em diante eu segui toda a minha trajetória partidária, formando partido, formando grupo político.
e ao mesmo tempo estudando, e ao mesmo tempo trabalhando. Trabalhei na gestão pública de Pinhais, né, que teve um dos melhores prefeitos do país na época, o prefeito Luizão, e fiquei 5 anos lá, trabalhei como arquiteta, como planejadora urbana, enfim, tive experiência em gestão pública, que foi muito importante para a experiência que eu estou vivendo hoje, sabe? Me ajudou a ver muitas coisas. Mas, enfim, resumidamente, essa foi a trajetória. Eu fui candidata em 2016 a prefeita, foi minha primeira candidatura. Eu achei que a gente ia fazer um número de votos muito menor do que fizemos, acabamos perdendo por 1.000 votos de diferença do ex-prefeito. Ele foi reeleito com 1.000 votos a mais do que eu. E depois, em 2018, fui candidata a deputada estadual. Também considero que a votação foi importante para quem nunca tinha ido para esse pleito, né? Eu fiz uma campanha em 45 dias, a gente fez 14.200 votos. E aí, por fim, 2020, e aí a gente veio para ganhar mesmo, né? Nas pesquisas a gente já estava realmente muito bem, nós ganhamos com quase 60% dos votos, e a cidade disse claramente nas urnas que queria mudança, né? Porque eu rompi com tudo que era da política local, né? Que você já deve ter ouvido falar bastante. No período que eu conheci a Karime, eu trabalhava no CREAS, lá de Rio Branco do Sul, né? Foi um período de muito aprendizado, de muita convivência ali com a comunidade mesmo, né? De atendimento familiar, indo nas casas e vendo muita situação do município, né? Que tinha muitas coisas mesmo, inclusive na área do planejamento, né? Da parte urbana mesmo da cidade, era bem crítico. E, Karime, como que tem sido para você? Porque você foi a primeira mulher a ser eleita mesmo como prefeita em Rio Branco do Sul, né? Como que foi isso para você? Porque é uma coisa que você já almejava, né? Você já estava ali traçando essa meta para a sua vida, mas o que você esperava em ser prefeita? Olha, foi e tem sido mais difícil do que eu achava, né? Assim, por quê, né? Geralmente, quando eu dou alguma entrevista ou alguém me pergunta, assim, até pessoalmente, as pessoas acham que a maior dificuldade é o fato de ser mulher e é o fato de ser jovem, né? Todo mundo acha que isso é uma dificuldade, é uma barreira. Veja, assim, é uma barreira ser mulher na política, né? É uma barreira, é uma luta diária, né? Você tem que estar se afirmando. Eu estava falando ontem numa outra entrevista que eu estava dando, que se você está em um grupo de homens, assim, eu vejo muito isso ontem mesmo, né, com outros prefeitos, a maioria dos prefeitos, nós temos no Paraná 399 municípios. Dos 399, 38 municípios são geridos por mulheres, né, dá quase 10%. Nós crescemos, se eu não me engano, 10 cadeiras da última eleição de prefeito. Então, a participação feminina, isso em números no país, vem crescendo, né? Hoje no Congresso nós temos 17% dos deputados mulheres, né? Então está passos muito lentos, né? Eu digo que isso é uma pesquisa recente, que nós estamos 80 anos atrasados em relação à participação feminina na União Europeia, nos congressos, né? Isso a nível de legislativo, não sei executivo. Mas, enfim, não é a maior barreira, sabe? Por exemplo, ontem eu estava dizendo, se você se reúne numa rodinha com homens, você não é escutada, né? Você não é ouvida. Então, até você conseguir falar já é uma dificuldade. Mas você vai se acostumando. E aí, tudo se torna uma luta. E a gente que é mulher, a gente é muito mais resiliente, né? Eu acho que a nossa natureza nos faz assim, né? A construção social que nos colocaram, né? Ela nos faz assim. Então, eu quero ir para um meio que é muito mais masculino, que é o nosso meio, meu meio hoje. Claramente, você não vai ter a mesma facilidade do que para um meio do empreendedorismo feminino, por exemplo, que já tem suas dificuldades, né? Mas é muito mais difícil. Então, foi difícil, mas não é o meu maior problema. O meu maior problema na gestão, né, é a gente ter assumido um município com muita dificuldade, né? Só para contar para quem está nos assistindo, né? Rio Branco do Sul teve 3 ex-prefeitos assassinados. Nós já fomos matéria de jornal nacional uma época. Tinha uma gangue, uma quadrilha em Rio Branco do Sul que enterrou motores, roubava carros e enterrava motores lá no município. Então, assim, é um passado um histórico de corrupção, é um histórico de banditismo. E isso acabou, porque é um município com uma economia pujante. Nós temos a maior cimenteira da América Latina, que é a Votorantim Cimentos. Rio Branco do Sul, hoje, no estado do Paraná, é a capital de cimento. Nós vamos pleitear esse título a nível federal, porque a maior produção da América Latina é em Rio Branco do Sul.
E aí, o que me levou a entrar na política, né? Ver justamente que essa arrecadação era importante, né? Era uma arrecadação alta até, significativa, e que o município não evoluía. Né? O que você viu lá no CRAS, no CREAS, demonstra isso. Não pode um município ter essa arrecadação e não ser capaz de fazer política pública de distribuição de renda, por exemplo. Né? E 50% da população é pobre, está no CadÚnico hoje. Tá? Então, se 50% está no CadÚnico, é um número muito importante que você tem que entender que você tem que trabalhar a tua gestão para essas pessoas que realmente mais precisam do poder público. É o fato. Então, nós assumimos Rio Branco, além de toda essa história que eu estou te falando, nós tínhamos 80 milhões em dívidas. 80. Era o segundo município no estado do Paraná com a maior dívida consolidada. A gente perdia só para Porecatu. Não tinha certidão negativa. Não tinha certidão negativa. Então, para qualquer município conseguir recurso do governo federal, até para construir um CRAS, não sei se você sabia, mas todos os equipamentos de assistência social, por exemplo, são locados. O CRAS, o CREAS, a Casa Lar, nós tínhamos uma própria e demoliram e foram alugar uma casa para fazer a Casa Lar. A própria Secretaria de Assistência Social, que hoje é Assistência Social e Habitação, eu trouxe habitação para a gestão. Temos um departamento gerido por arquitetos, especialistas em habitação popular. Temos 3 arquitetos nesse departamento, mas está dentro da assistência social, todos esses equipamentos são locados. Aí você já entende o quê? Faltou planejamento. Faltou gastar bem o recurso público, faltou ter certidão para conseguir recurso para construir um CRAS, um CREAS do governo federal, do governo estadual. Eu consegui tirar a última certidão negativa, a mais difícil, no mês 8, agosto do ano passado. Ou seja, eu levei 1 ano e 8 meses para tirar todas as certidões. E eu lembro que cada certidão que saía, a gente soltava foguete, né? Tem gente que não gosta por conta dos animaizinhos, né? E eu tenho cachorro e tal. Mas assim, é uma alegria tão grande. Só quem tá numa gestão... A gente passou o primeiro ano, Thalita, a minha secretária de Finanças chegava para mim e falava assim, prefeita, o Tribunal de Justiça capturou 800 mil da nossa conta, capturou 1 milhão, capturou 2 milhões. Chegou no final do ano, a gente já tinha sofrido 7 milhões e meio em bloqueio judicial, porque a ex-gestão não honrava seus compromissos de dívida, que tinha que pagar todo mês precatório trabalhista, e não pagava. Então, como não pagava, vinha o tribunal e capturava. E essa foi a realidade do município. Então, a gente conseguiu renegociar a dívida, conseguimos um novo plano de pagamento desses precatórios. Enfim, todo mês eu gasto 1 milhão de recurso público em dívida, para eu poder ter as certidões. Mas, consequentemente, eu consigo recurso. Então, nós vamos construir um CRAS no Assungui. Assungui é a área rural do município. Nós vamos levar a assistência social e ser itinerante, né, para a área rural, para o distrito, porque não tinha. Então, a pessoa muito pobre tinha que vir lá do interior do município para ser atendido no CRAS, no centro urbano. Não tem lógica, sabe? A pessoa já está numa vulnerabilidade. E para quem não conhece Rio Branco do Sul, a gente fala por experiência própria, assim, tem muita área rural, né? E é de muito difícil acesso. A gente, mesmo com o transporte da prefeitura para fazer as visitas domiciliares, tinha uma família que a gente ia que era quase 50 quilômetros de estrada de chão. A gente fala assim, gente, a gente passa por dentro do rio com o carro para chegar na casa. Eu morria de medo no começo. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo, que não são da região, que não conhecem, quantos habitantes tem ali em Rio Branco, a área territorial, que eu lembro que era enorme, né? A gente brincava que tinha mais rio do que rua, coisas desse tipo, que a gente tem muito. Toda casa ali quase tem uma mina de água, tem um riozinho passando, no interior, alguma né? coisa, no né? Interior. É muito. São 32... Agora o IBGE tá terminando o último censo, né? Que também é uma loucura o quanto demorou esse censo e o quanto está prejudicando, de maneira geral, a gente formar as nossas políticas, porque esses dados que o IBGE traz, e até para quem está assistindo que recusa fazer entrevista, por favor, façam a entrevista, porque não tenham medo dos recenseadores, porque é através desses dados que a gente consegue receber recurso, que a gente consegue planejar qualquer política nossa. Mas, enfim, Rio Branco do Sul tem aproximadamente 32 mil habitantes, a previsão era 32.517 para esse ano, mas eu acho que talvez baixe só um pouquinho, mas a gente não vai perder o nosso FPM. Nós temos 817 quilômetros quadrados de área e nós temos 900 quilômetros de estrada rural, tá? Então, a população urbana, assim, mais ou menos 25 mil habitantes na área urbana, o restante na área rural, né? E aí é espraiado, né? Você tem um município gigante, assim, não sei se as pessoas entendem esses dados que a gente falou, mas é grande, é muito, muito grande. Então, você tem em cada lado, e aí você tem vilas, né?
E aí, como você falou, você tem água, você tem rio, e aí as pessoas gostam de morar próximo dos rios. Então, é difícil desenvolver o território assim, né? E é um território montanhoso, né? Quero lembrar, né, as pessoas não sabem, mas todo o calcário que abastece o agro do Paraná vem dessa região. Vem de Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Cerro Azul. Então, essa região que compõe o Vale da Ribeira, que é norte da região de Curitiba, né, metropolitana de Curitiba, o Vale da Ribeira, ele vem de São Paulo com 19 municípios e vem mais 7 municípios no Paraná. O menor IDH do Paraná está ali, muito próximo da gente, que é Doutor Ulisses, né, um município que faz parte do Vale da Ribeira. Então, Rio Branco faz parte desse contexto regional e é o polo, né, tem a maior população, a maior arrecadação, o melhor IDH, e é essa cidade que a gente está gerindo hoje. Que bacana. E para você que está nos assistindo, que fez a sua inscrição ali no nosso site, né, da extensão, nós temos a palavra-chave de hoje, que é democracia. Então, você que tem a intenção de receber o seu certificado, anote aí a palavra para depois acessar a avaliação e poder, então, emitir o seu certificado. Professora Heli, você tem alguma consideração a fazer por enquanto? Está sendo, né, pensando nesses dados que você colocou da porcentagem, né, de prefeitas, a questão das deputadas também, a gente teve um Diversos da Pós, que é um outro programa que a gente tem aqui na Uninter, que a gente trouxe uma outra também mulher candidata, e que ela falou que os números são baixos, mas que as mulheres têm se empenhado bastante na questão da capacitação, né, que é isso que você falou, tem que se impor, muitas vezes a mulher tem que estar se provando o tempo inteiro, não só no âmbito da política, mas qualquer área de trabalho que a maioria seja masculina, existe, né, essa resistência. Então, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente como é que foi o processo da época da candidatura, né? Esse caminho que para mulheres que estão ouvindo a gente, que tem interesse em se candidatar para algum cargo do legislativo, do executivo, como é que foi esse processo, né? A gente sabe que tem todo um bastidores, né, no âmbito dos partidos e tudo, né? A gente sem comentar qual partido, mas assim, como que é essas negociações, esse caminho, essa construção, né, até chegar ao âmbito da candidatura e depois da eleição? Então, Heli, assim, ontem eu fiz uma outra entrevista, né, eu estava contando aqui para vocês, e a pergunta foi muito, muito similar, né, e me foi perguntada uma coisa assim, se você pudesse dizer uma palavra que te fez chegar onde você chegou, né, e eu acho que vai de encontro com a tua pergunta, determinação e trabalho, né, duas, determinação e trabalho. Eu trabalhei muito, né, muito, muito mesmo, eu escolhi isso, né, e planejei, né. Então, você tem que ter recurso financeiro para uma campanha, você tem que ter grupo político que está contigo, você tem que ter um plano de governo, eu levo a sério isso. Fui das 3 candidatas à última eleição, eu fui a única que apresentei um plano de governo, registrei mais de 100 páginas, todas as áreas do plano de governo tinham um diagnóstico que antecediam as propostas, né? Hoje, nós monitoramos esse plano de governo no site da prefeitura, Thalita. Se você entrar lá, tem uma aba plano de governo. Você vai ver que a gente já está chegando na conclusão de 60%. Então, eu já estou quase em 60% da gestão, eu já estou concluindo 60% das propostas. Eu prometi para a população que eu ia concluir no mínimo 70%. Então, se Deus quiser, eu vou concluir e eu levo isso a sério. Mas, assim, eu entendo que tem que entender algumas coisas da política, né? Eu acho que política não é lugar para a gente cair de paraquedas. Nada na vida, né? Você não vai cair na universidade de paraquedas. Você estudou, você buscou se aperfeiçoar, você entregou um currículo, você passou por uma entrevista, você foi contratado e você, para permanecer, você tem que ter um bom desempenho, né? É a mesma coisa na política. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu isso acontecer. Pessoas caindo, assim, de paraquedas e com frases, com bordões, né? E com situações que fizeram a pessoa conhecida e foi lá e se elegeu. E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa chega no meio e vê que é muito difícil, porque é um meio de poder, né? É um jogo de poder. Você tem que entender isso. E quando eu me elegi prefeita, isso me assustou muito, assim. Eu já sabia, mas quando você senta na cadeira, surgem outras situações que você jamais ia imaginar.
de interesses pessoais. E o que me assusta, né? Me assustou muito, e hoje, assim, eu não vou te dizer que eu me acostumei, porque eu sou distinta disso, mas as pessoas têm muito interesse pessoal, sabe? O interesse seu está acima do interesse coletivo, o que é uma pena, né? É uma pena, porque as pessoas têm que entender que uma pessoa que chega num cargo público, ela está lá para servir o coletivo, né? A maioria da população, se a maioria da minha população é pobre, é para essa população que eu preciso trabalhar. É distribuindo renda no meu orçamento público com políticas, por exemplo. Eu estou fugindo um pouco, né, da tua pergunta, mas enfim, se vocês quiserem podem me cortar, tá? A gente se empolga falando em Rio Branco, mas assim, a gente lá criou alguns programas muito claros que a gente está distribuindo renda. Então, tem um ônibus circular gratuito, só tem 5 cidades na região metropolitana que tem ônibus gratuito. A nossa é uma delas, urbano, né? Ele circula o dia inteiro, isso não existia. Nós criamos o kit natalidade na assistência social, então as mães em vulnerabilidade recebem vão para a maternidade com o kit pronto, banheirinha, agora fralda. Tem maternidade em Rio Branco. Não tem ainda, terá. Ano que vem terá. Nós estamos reformando e ampliando o hospital para a reabertura da maternidade. Foi uma das promessas. Na época que eu trabalhava lá não tinha atendimento à gestante, né? No hospital. Mas o kit natalidade é um programa social da assistência. Então, as assistentes sociais identificam essas gestantes em vulnerabilidade extrema, que não tem, às vezes, recursos para comprar uma chupeta, para comprar uma mamadeira. A gente entrega esse kit para ela na maternidade, que elas têm o filho, geralmente, no Mater Dei aqui, né? Isso, kit moradia, que a habitação fez também. Mas, enfim, são diversos programas que vão distribuindo renda. Não sei se eu te respondi, Eli, se quiser fazer uma intervenção, fica à vontade. Eu só queria pontuar, porque para quem está assistindo a gente, às vezes acha que um programa como esse tem um ranço assistencialista, e não. Esse kit que a Karime está falando, que está entregando para essas mães em situação de vulnerabilidade, ele impede várias coisas de acontecer, né? Entre elas, a mortalidade infantil. Porque esses primeiros meses da criança é muito importante que haja a higiene correta, né, da mamadeira. Mas é contra a amamentação, mas você não sabe a situação daquela criança, se a mãe vai ter possibilidade de amamentar, né? A questão do uso de fralda, que impede problemas renais na criança, etc. Então, é muito importante que esses primeiros meses da criança, ela esteja bem amparada, né? A mãe tenha esse mínimo, que para quem está na assistência, a gente sabe que esse mínimo é muito difícil, dependendo da família. Eu lembro que quando eu trabalhei no município do norte do Paraná, a gente foi visitar uma mãe que tinha recém saído da maternidade, e ela estava dormindo, ela com o bebezinho e mais 2 filhos no chão. A casa era só um cômodo com um colchão que dividia entre eles 4, e ela esquentava e fazia a comida numa lata de tinta, né? Era o fogão dela. Então, pense as condições, né? Também passando frio, etc. Ainda bem que é uma região que não é tão fria, mas à noite. Então, a pessoa depender só daquela lata de tinta para esquentar e para fazer comida. Qual o nível de vulnerabilidade, de adoecimento que essa família pode ter, né? Então, por isso que é tão importante um programa como esse, que na gestão da Karime está sendo implementado. Então, fica a dica aí para outros municípios que possam estar assistindo. Tem muitas secretárias da assistência que assistem a gente, né, Thalita? Que é um programa que não sai caro, né? Mas pode ter, inclusive, uma parceria aí com o terceiro setor, tem Caritas, tem outras vertentes aí, instituições religiosas que gostam bastante de participar, que também podem entrar como parceiras, mas a importância desses primeiros, principalmente 6 meses de vida, a criança está bem amparada aí com os produtos mínimos para a gestão da sua saúde e alimentação. Mas, continuando a questão da gestão, fique à vontade, Karime, compartilhar com a gente como é que foi essa questão do período da sua candidatura. A candidatura, eu conto uma história interessante, né? Quando eu fui candidata a primeira vez, em 2016, a ex-presidente, nós tivemos a presidente mulher, Dilma, né? Ela tinha sofrido impeachment. E aí, logo depois do impeachment, foi a campanha eleitoral nos municípios e eu fui fazer campanha. Eu escutava, né? Eu achei interessante contar isso, porque eu escutava da maioria mulher nessa pergunta. E as pessoas sempre perguntam, você sentiu muito preconceito dos homens? Eu costumo responder que eu senti muito mais preconceito de mulheres do que de homens. E
o que elas me perguntam, muitas, assim, eu escutei muito, porque daí, campanha em município, né, ela é uma campanha de casa a casa, você vai nas casas, você vai no interior, você toma chimarrão, você toma café, você tem que conversar com o eleitor. Eu escutava muito, assim, você não vai ser que nem a Dilma, né? Eu falava, mas quando vem o candidato homem aqui, você pergunta se ele vai ser que nem o Collor? Não pergunta, né? Por quê? Porque, assim, infelizmente, a gente teve poucas mulheres até hoje, né, participando desses cargos maiores no nosso país. Você veja, hoje nós temos de governadoras no Brasil duas governadoras. O máximo que nós já tivemos foram 3, entende? Então, que é o maior cargo do Estado, de qualquer Estado é o governo, né? E no país nós tivemos uma presidente. Então aí, se a presidente foi ruim, a governadora foi ruim, tomam isso como regra. E não é, entende? Porque nós também já tivemos vários governantes homens, seja presidente, seja governador, ruins. E a gente não chega para o candidato e faz essa comparação. Então eu acho que isso foi uma coisa na primeira campanha que me marcou muito, sabe? A idade, o povo de Rio Branco carinhosamente me chama de menina. Já diminuiu muito isso, assim, já diminuiu bastante, porque eu tô envelhecendo, né? Mas a primeira campanha era a menina. E aí tinham as pessoas que carinhosamente me chamavam de menina e tinham os meus oponentes que me desqualificar me chamavam de menina. Essa menina, o que essa menina tá pensando? Caiu de paraquedas aqui, quem é essa menina? Então eu escutava muito isso, assim, para desqualificar, mas também com muito carinho, majoritariamente com carinho. Na segunda campanha, foi uma campanha mais pesada, né? Teve um cenário ali político mais violento. Eu andava em algumas situações com colete à prova de bala, meu carro era blindado, eu passei por situações de emboscada durante a campanha, né? Graças a Deus, o Ministério Público pediu para a Polícia Militar me acompanhar em algumas situações da campanha. Se, por exemplo, na emboscada que eu sofri, se a polícia não estivesse comigo, eu não sei se eu estaria aqui, né? E aí, digo para vocês de maneira clara, né? Um dos ex-prefeitos que foi assassinado, ele cometeu um grande erro de não saber quais alianças políticas ele fez. E aí você tem que ter sabedoria, né? Tem que ter muita sabedoria no processo. O processo eleitoral, ele define muito o teu governo. Com quem são teus apoiadores financeiros, dependendo de quem for teu apoiador, você fica em dívida com aquela pessoa e você fica amarrada numa situação que você não consegue mudar, porque você está amarrada. Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo. Politicamente, se você se alia a grupos que já têm um histórico negativo, pode ter certeza que essas pessoas vão te cobrar que façam a mesma coisa que elas estão acostumadas a fazer. Então, no processo eleitoral, o teu posicionamento com sabedoria é muito importante. E eu, graças a Deus, assim, eu soube escolher um vice maravilhoso. Nosso vice é um cara trabalhador, é do povo, também nunca tinha sido político, sempre ajudando as pessoas da comunidade dele, mas nunca tinha pleiteado algum cargo. Me ajuda muito, é meu parceiro. Os grupos que estavam comigo eram grupos bem intencionados, sabe? Então, hoje eu consigo fazer uma gestão séria, transparente. Nós temos uma ouvidoria municipal que não existia. Nós subimos no ranking da transparência do Estado do Paraná 150 posições. Nós estávamos na rabeira lá dos municípios, já subimos 150. Eu tenho dito para a controladoria que eu quero entregar esse município pelo menos entre os 80, no mínimo, os 80 primeiros municípios do Estado em transparência, no mínimo. Então, assim, a gente avançou bastante, sabe? Bastante, mas claro que isso é resultado de um processo eleitoral que foi feito com dignidade, sabe? Eu acho que é bem importante dizer para quem está assistindo, seja mulher, seja homem, que se você quer ser prefeito, um cargo do executivo, que é completamente diferente do legislativo, é outra coisa, saiba fazer uma campanha bem direcionada, assim, com sabedoria, sabendo onde você vai querer chegar enquanto você for gestor. Que bacana, Karime. E, assim, quando você foi procurar definir partido, definir o cargo que você gostaria de pleitear, como que foi para você esse processo de escolha? Como que você indicaria as pessoas a pesquisarem sobre o partido, a pesquisarem sobre as funções do cargo, né? Porque o pessoal acha muito bonito, né? Chega lá, você é prefeita. Mas, tipo, e as competências de ser uma prefeita, né? O que você precisa, o que você recomendaria que as pessoas se preparassem? Como que as pessoas se preparam para isso? Eu acho que eu me preparei, não vou te dizer que foi o suficiente, né? Justamente por estar te contando toda essa dificuldade que eu achei quando eu cheguei lá. Eu sabia que Rio Branco tinha seus problemas, né?
burocráticos, financeiros, administrativos, mas quando eu assumi, eu vi que era muito pior, né? Então, se eu pudesse ter me preparado mais ainda, algumas coisas no primeiro ano eu não teria feito. Mas é normal, né? Eu vejo que tem gente que nunca sequer imaginou que ia ser prefeito, acaba se tornando e também enfrenta várias dificuldades até aprender. Mas eu acho que o sistema eleitoral, assim, a legislação, ela precisa mudar em algumas coisas. Eu não acho que para ser chefe do Poder Executivo pode ser qualquer pessoa, né? Eu acho que tem que ter um mínimo de conhecimento, tem que passar por algum tipo de filtro para você poder se candidatar, né? E a própria Justiça Eleitoral tem que colocar isso. Thalita, todos os dias eu assino muitos documentos. Todas as licitações do município, elas começam com a minha autorização, porque eu fiz questão de colocar esse procedimento, e elas terminam com a minha homologação. E eu ainda assino o contrato com a empresa depois. Então é o meu CPF, sabe, que está em todo esse processo. E se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento que ela está assinando, ou de gestão pública, como é que ela vai gerir, né? O recurso público, que é, na minha visão, pelo menos ele é sagrado. Então, eu vejo que o processo eleitoral ele precisa melhorar um pouco, sabe? Eu tive as experiências que eu te falei, em especial na gestão pública lá no município de Pinhais, e isso me ajudou bastante a que seja diferente. Então, eu acho que a pessoa que quer ser diferente, e eu sei que tem muita gente boa na política, que quer ir para a política, tem que procurar aprender, entender um pouco mais sobre as leis, sobre o orçamento público. Se puder ter alguma oportunidade dentro de uma gestão pública, busque isso também. E estar perto da sociedade, né? Eu sempre tive perto da sociedade. Porque você precisa saber o que a população precisa, né? Que nem eu falei, a cidade ela tem uma característica diferente de outras cidades da região metropolitana, mas mais pobre, né? Então, o que essas pessoas, de maneira geral, precisam, né? Para viver bem, com qualidade de vida. Então, estar perto, estar fazendo parte de algum grupo é bem importante. A escolha do partido também é importante, né? A gente tem visto que o país ele tem se acirrado em termos ideológicos, né? Está se polarizando, o que é importante em algumas coisas, em outras a gente fica brigando demais, né? Briga com todo mundo. Quem é de um lado, briga com quem é do outro. Mas, assim, eu acho que é importante entender que são lados diferentes e que uma busca por um partido, ela tem uma questão ideológica. Então, você tem que ir lá, ver que partido que é, quem que são os políticos desse partido, se você se identifica com a maneira que eles pensam. Lê o estatuto do partido, todo partido tem um estatuto que diz quais são as linhas ideológicas, se são mais progressistas, são mais conservadoras, que esse partido vai seguir. Eu sempre busquei os partidos com os quais eu me identificava, né? E eu acho que, assim, o eleitor tem olhado um pouco para isso, assim, sabe? Questão partidária, mais do que anteriormente. Acho que falta um pouco a gente estudar mais isso, até em nível do ensino médio, talvez, colocar isso como matéria, acho que as pessoas têm que entender um pouco mais desse jogo político, qual que é a função do vereador, qual que é a função de um prefeito. Eu vejo que os vereadores sofrem muita pressão do povo, eu tenho muito contato com os nossos vereadores lá, e as pessoas cobram o vereador para tapar um buraco, cobram o vereador para fazer uma obra numa ponte do interior, mas o vereador não tem essa função, entendeu? E aí eles sofrem essa pressão. Por quê? Porque, infelizmente, a população não sabe o que o vereador tem que fazer. Tem que fiscalizar o prefeito, tem que propor projetos de lei que sejam também inteligentes, né? Existem uns projetos de lei que também não agrega, mas, enfim, eu acho que tem que buscar o conhecimento para também não chegar lá e depois se assustar. Porque não é só assumir um cargo, né? Não. É gerir uma função, né? Você tem que saber quais são as competências, quais são as atribuições, os deveres, né? Para que você consiga executar de uma forma, no mínimo, justa, né? Sim. Ali para quem você está gerindo. Eli, você tem mais contribuições aí? Vi que estamos com perguntas. Pode falar. Então, só lembrando a palavra-chave de hoje é democracia, então para quem está assistindo a gente, para poder receber o seu certificado posteriormente, tem que responder lá a nossa avaliação, então lembrando que é democracia. Karime, você colocou várias coisas, né, importantes, e quando você fala que o nosso estado, né, a gente fala muito do Paraná porque a gente está no Paraná, né, gente?
mas, assim que possível, a gente vai estar trazendo, já trouxemos, né, pessoas de outros países e de outros estados, mas como a gente está com uma prefeita aqui do nosso Paraná, a gente está falando no âmbito regional mesmo. Você colocou que a gente está no momento com 38 prefeitas, né, no Paraná. Isso me faz lembrar, pensando na gestão específica, né, na gestão feminina. Quando a gente passou pela pandemia, teve uma diferença grande, né, que não dá para dizer que foi coincidência, porque aconteceu dos países que eram geridos por presidentas, né, por mulheres, eles saíram mais rápido do período de pandemia, né, passaram pelo período de pandemia de uma forma mais tranquila, teve um nível inferior de contaminação, colocando um exemplo, né, mais presente, se eu não me engano, a presidente da Nova Zelândia, não lembro se da Austrália ou da Nova Zelândia. Então, nesse sentido, quais as diferenças que você vê convivendo com as prefeitas aqui do Paraná e com os prefeitos? Qual a diferença na gestão de prefeitos homens e prefeitas mulheres? Então, acho que você foi muito feliz, Reli, em lembrar disso. Eu numa palestra que eu dei para foram cerca de 80 vereadoras do estado, de diversos municípios, no Dia da Mulher, dia 8, eu falei sobre isso, né, sobre essas duas, uma primeira-ministra, enfim, da Nova Zelândia e da Austrália, e também falei da Angela Merkel, né, da Alemanha. E, inclusive, né, tem uma história interessante sobre a da Nova Zelândia, ou foi da Finlândia, Eu conto essa história, assim, né, como uma par aqui, que ela foi a primeira-ministra mais jovem a se eleger no mundo, né, com acho que 35 anos de idade, em 2019. E ela sempre teve uma postura séria em entrevistas, enfim, e estava indo super bem na gestão. E aí o que aconteceu com ela? Ela foi numa festa e filmaram ela dançando na festa sem nenhum problema, né? Ela estava dançando normal, sem nada pejorativo, enfim, nada vulgar. E o vídeo simplesmente caiu nas redes sociais, nas mídias, e ela sofreu um baita de um preconceito. E quase foi levada à renúncia, mas não fez isso, enfim. Mas ela tá lá agora em maio, o país vai ter eleições novamente, ela vai disputar. Mas assim, a história dela, e ela veio a público e disse, qual que é o problema, né? Eu tenho uma vida pessoal, eu sou uma pessoa normal, enfim, porque é uma mulher, porque se fosse um homem na mesma posição, é normal, né? Iam achar normal, né? Mas enfim, eu só tô colocando esse adendo. Mas o que eu acho que é diferente, de maneira geral, conhecendo algumas prefeitas e convivendo essa palestra com as vereadoras, me chama muita atenção, porque no final da palestra elas vêm falar assim, prefeita, eu sempre pergunto, se é oposição ou você é base do prefeito? Porque é o meu dia a dia, né, com a Câmara de Vereadores, são essas questões, assim. Prefeita, eu sou do lado do povo. Assim, a resposta é sempre, majoritariamente essa. Eu sou oposição hoje, escutei muito isso, mas se o que vier de bom, eu vou votar pelo povo, porque eu tô lá pelo povo, o povo precisa. Eu escutei muito isso de mulher, né? Então eu acho que assim, as mulheres, já por todas as dificuldades que a gente já tem de ascender a um cargo público, elas estão muito determinadas a fazer o bem público, né? O bem coletivo, assim. Então não serão poucas coisas que vão fazer elas mudarem de posicionamento. E aí, o que eu acho que difere? Né? E aí tem uma pesquisa de 2018, inclusive em 125 países, me parece, que demonstram justamente que quanto mais mulheres existem em cargos de poder, de decisão em governos, menor é a corrupção. Então, a mulher, eu acho que as características que nos contemplam no poder, e de maneira geral, acho que o cargo que a gente tiver, né, seja na iniciativa privada, é a seriedade. Eu acho que essa é uma característica da mulher muito, muito forte. Essa mulher é mais firme nas suas convicções e, consequentemente, mais honesta também, mais séria. E aí a gente é mais humana, né? Então, hoje, assim, lá em Rio Branco, eu vejo, eu penso muito na outra mulher. Nossas políticas são muito voltadas às mulheres, mulher vítima de violência também, doméstica, as crianças, eu tenho paixão por criança, assim, hoje a gente dá uniforme escolar para todas as 4.000 crianças, material escolar de qualidade, eu coloquei parquinho nas escolas, que nem parquinho tinha na área rural, temos 18 escolas, nenhuma tinha um parquinho, uma balança, escorregador, eu coloquei, a gente está reformando, a gente valorizou o professor hoje tem impressora para trabalhar, tem material de expediente para trabalhar, por quê? Porque eu entendo claramente
que a criança precisa de um ambiente onde ela coma bem também. Hoje nós vamos dar 3 merendas para as escolas mais carentes do município, a criança já vai chegar comendo, eram 2, agora vão ser 3. Então, o futuro do município, a próxima prefeita, o próximo prefeito vai vir dali, né? É uma dessas crianças. O próximo vereador, a próxima vereadora está ali. Então, tem que ser tratado com carinho, tem que ser tratado com respeito. Eu acho que a mulher tem isso, assim, sabe? A gente é muito mais humana, muito mais humana. E aí a firmeza nossa, ela é muito distinta, né? Eu acho que os homens tendem a olhar pra gente com fragilidade. Mas pode ter certeza que se uma mulher chegar prefeita, ela não é frágil. Não é. Não tem nem como, porque senão ela não estaria lá, sabe? E isso assusta bastante os demais. Então, assim, na sua opinião, o ponto de vista da mulher faz muita diferença na gestão? É o olhar, né? A gente vai sofrer vendo alguém sofrer. Uma mãe sofrer. Sabe, tem situações que eu claramente, eu fico emocionada, porque você sente aquela dor, né? Eu acho que a nossa empatia é muito maior, porque a gente passa a nossa vida por processo de sofrimento. Né? Eu lembro muito bem, eu chegava para minha falecida avó, quando eu menstruei a primeira vez, e tinha uma cólica, né? Eu tinha 11 anos de idade, mas isso dói. Ela falava, filha, a mulher nasceu para sofrer. Aí eu fui me depilar a primeira vez e aquilo doeu demais. Aí eu falei para ela, filha, a mulher nasceu para sofrer. E aí, assim, sempre eu escutava isso, sabe? Isso me marcou de uma maneira, eu não acho que a gente nasceu para sofrer, mas que a gente sofre mais, né? Eu não sou mãe. Mas quem aqui é mãe sabe muito bem o que é a dor de um parto, o que é a gestação, depois que a criança nasce, né, ter que amamentar, e aí a tua vida muda, porque a tua vida é aquilo. E aí eu quero aqui fazer, né, uma fala de total respeito às mulheres que estão na política e conseguem ser mães ainda, né. Ontem eu estava falando isso, eu não sei como que elas acham tempo, por exemplo, uma prefeita, porque eu te digo que eu não tenho tempo para nada, assim, é uma coisa muito louca. Ontem eu cheguei em casa 11 horas da noite, 11 horas, eu saí de casa cedo nadar, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro e fui fazer uma visita, jantar numa casa de pessoas de Rio Branco, cheguei em casa 11 horas da noite, entendeu? Então, assim, é isso todos os dias, é uma vida muito frenética, e ainda tem mulheres que, além disso, conseguem, né, cuidar dos seus filhos, ajudar a cuidar da casa, porque além de tudo a gente também, naturalmente a gente gosta de cuidar da casa, né, é uma coisa que a sociedade nos coloca, mas a gente já faz isso com muito esmero, assim, né, então eu quero deixar esse reconhecimento às mulheres que além de tudo estão na política e são mães. Eli, nós temos mais alguma contribuição? Tem mais alguma participação? Então, tá tendo muito relacionada à vida pessoal, né, esse sentido mesmo que a Karime falou, mas como é que cuida, né, da vida pessoal como um todo, o que muda, né, depois que vira prefeita, dá para ter amizade, dá para ser casada, ter namorado, ter filho, então, nesse sentido, o que mudou na sua vida, né, cuidados que tem que ter, você já apontou alguns, como nesse período que precisou, né, devido a ameaças, etc., situações, usar um carro blindado, etc., colete, isso muda muito, né, a gente ter escolhas de lugares para ir, enfim, passa sempre por esse filtro. Então, o que mudou na sua vida pessoal, né, os cuidados que você precisou ter, e também estão perguntando para quem deseja, né, mulheres que desejam ir para a política, quais os conselhos que você deixaria? Tá, então, primeira pergunta, assim, mudou, eu acho que sempre foi, a minha vida foi direcionada a estar onde eu tô, né, então, eu nunca tive uma vida pessoal muito aprofundada, assim, sabe, porque foi uma escolha, né, eu digo que as pessoas fazem escolhas, as pessoas têm que entender que a gente faz as coisas, às vezes eu não gosto de pessoa que reclama muito, sabe, tem gente que você senta pra conversar, a pessoa já tá reclamando, né, não, mas assim, são escolhas, né, a gente tem que entender que você tá onde você tá, porque de alguma maneira você escolheu, você quer sair dali, você tem que escolher sair dali, né, sair da situação que você se encontra, claro que cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né, mas eu escolhi isso e, assim, é uma vida que ela não é tua, né? Ela não é mais tua, assim. E ter uma vida pessoal, uma família, um relacionamento forte já se torna muito mais difícil, né? Eu te digo assim, eu sempre quis ser mãe. É uma coisa que ainda está no ar, sabe? Mas hoje, se me perguntar, sem certeza, eu já não consigo vislumbrar espaço para isso,
no meu projeto atual e futuro. Porque eu também não quero ser uma mãe relapsa, sabe? Porque se hoje eu te falo nas mesmas, se eu tivesse um filho, eu não sei quem é que ia criar essa criança, que ia ser minha mãe, entendeu? Mãe cria, porque... E eu não acho legal, sabe? Eu acho que os filhos, eles não são projetos seus, né? Eles são projetos do mundo. Já dizia o poeta Gibran Khalil Gibran, né? Eles são como flechas. Você solta e eles vão. E aí você tem que fazer com que esses cidadãos sejam bons, né? O suficiente para contribuírem com a sociedade. Porque se não for para isso, se é um projeto teu, pessoal, você está se preocupando com a tua velhice, né? Quem é que vai cuidar de você? Eu acho que isso é uma coisa que leva muitas pessoas a terem filhos, né? Não faça, porque essa pessoa tem que contribuir na sociedade. E tem um provérbio árabe, eu sou de origem árabe, que diz assim: se você quer ter um filho, tenha um filho homem. Se você quiser ter alguém que ajude a mudar o mundo, tenha uma filha mulher. A mulher é diferente. Então isso vai em encontro com tudo que a gente já falou até aqui. Então assim, eu não vejo hoje, eu tenho uma vida que ela é dedicada ao que eu amo fazer, que é a política, que é servir ao coletivo. E quem estiver comigo, hoje eu estou solteira, mas quem estiver comigo precisa entender isso. As pessoas com quem eu namorei, eu sempre deixei isso muito claro. Veja, eu amo política, Rio Branco do Sul vem na frente, entendeu? Ah, entendeu? Então tá bom. Não entendeu? Então não tem. Você tem que deixar claro, né? Porque depois não adianta reclamar. Vai passar por um período eleitoral, você não vai ter tempo de dar atenção. Tua vida não é tua. Assim, aconteceu uma coisa bem engraçada no carnaval agora. Eu fui num barzinho em Curitiba com uns amigos, assim. Eu tenho poucos amigos, deixar bem claro que fez essa pergunta de amizade. Eu tenho hábitos que eu sempre mantive, a gente gosta de se encontrar na casa de uma amiga, jantar, tomar um vinho. Fui no cinema com uma amiga esse domingo, fui assistir aquele filme Tar, muito bom, inclusive, com a Cate Blanchett. Assistiu, Bárbara? Bom, né? O filme é bom. Mas, assim, tenho esses hábitos que eu não mudei. Os mesmos amigos, as mesmas pessoas que eu gosto, que são poucas, que são importantes pra mim, né? E que não mudaram e que eu não mudei com elas nesse processo todo, né? Não me olham diferente e eu também não olho diferente pra elas. Mas eu fui num barzinho aqui em Curitiba, no Carnaval, e eu tava conversando com os meninos, assim, e tal, e os meninos eram de Brasília, assim, batendo um papo deles, me perguntaram o que eu fazia. Eu falei, sou arquiteta. Você é da onde? Eu falei, eu sou daqui, mas eu tô morando no Rio de Janeiro. Eu menti, né? Eu não ia contar, eu não queria contar. E aí, nisso, vem um rapaz e me reconheceu, ele tava no mesmo bar. Prefeita! E vem me dar um abraço. E aí, os meninos que estavam, tipo, já me olharam com uma cara de, como assim, né, prefeito? Deu, nada a ver, ele se confundiu, tá brincando, né? Aí saiu. Daqui a pouco vem mais um. Nossa, prefeita de Rio Branco do Sul, e me agarra, me abraça e tal. Eu tive que olhar pros meninos, né? Dei risada e tentei me escapar daquela situação, mas veja, você não tem mais... Claro que em Rio Branco todo mundo me conhece, é fato, né? Eu só estou como prefeito da cidade, mas saindo para a capital Curitiba, isso acontece muito, porque muita gente da região metropolitana trabalha aqui, come aqui, passeia aqui, tem a sua vida social aqui. Ontem a gente foi almoçar, eu com o arquiteto de Rio Branco em um restaurante, o rapaz do caixa falou, você não é prefeito de Rio Branco? Sou. Eu sou de Itapiruçu, município vizinho e tal. Então isso, aí o que acontece? Você já começa a se policiar muito, assim, né? Você tem que se policiar nas suas atitudes, no teu comportamento, você é uma pessoa pública, você não pode ingerir álcool e depois se perder numa situação constrangedora que pode vir a acontecer, porque o álcool ele te desequilibra, né? Você não pode estar namorando em público, suas opiniões, elas têm que sempre estar pensando o que você vai dizer. Então, enfim, isso que mudou, a vida é diferente, as pessoas têm que entender, a vida muda, você é vigiado e tudo que você fizer é visto com olhos completamente distintos. E, por fim, os conselhos que eu poderia dar para as mulheres, volto a dizer, determinação, né? E aí a determinação, ela faz uma coisa contigo, né? Você não ouvir, não dar bola para as críticas, porque tem, né? Se hoje eu entrar no Facebook, nas nossas redes sociais, eu vou ver algumas críticas à gestão, porque a gente também tem falhas, normal, né? Mas se eu ficar só nas críticas, você não vai evoluir. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu vou e quero entregar para a população, e é nisso que você tem que focar, porque às vezes as críticas, às vezes vêm com preconceito, às vezes vêm com maldade, e aí se você absorve isso te faz mal. Então, assim, determinação, diálogo, sabe? Se eu pudesse elencar uma coisa que eu mudei enquanto prefeita, mudei não, né? Melhorei, me aperfeiçoei, que é o amadurecimento tanto de idade, né?
quanto da política é a prática do diálogo. Você tem que dialogar com aquela pessoa que você não gosta, você tem que dialogar com aquela pessoa que tem uma outra visão política que a tua, que não tem a mesma ideologia, tem que dialogar com o teu inimigo, com a pessoa que você mais gosta, com parente, é diálogo, o tempo todo é diálogo e assim, se colocar na posição do outro, acho que é bem importante, sabe? Se coloca na posição do outro que talvez você vai entender um pouco melhor o que ele está te trazendo. Acho que são esses os conselhos, ele. Eli, mais alguma contribuição? Não, até o momento foi isso. Como sempre, né, os nossos convidados são muito bem aceitos, o pessoal gosta, tá pedindo retorno. Porque é muito gostoso, sabe, Karime? A gente que é do âmbito acadêmico, a gente fala muito de todas essas questões que você pontuou, mas de uma forma teórica. Então é diferente quando vem uma pessoa e pontua, como por exemplo o que você falou do favoritivismo, né? Então a gente pontua muito nos cursos de serviço social, de política de assistência e outros a questão do clientelismo, né? O Estado brasileiro, ele é um Estado que é tradicionalmente burocrático. E com a burocracia vem esse ranço do clientelismo, essa confusão que as pessoas fazem daquilo que é público e daquilo que é privado, né? O público é tido enquanto privado, então nesse ambiente eu posso fazer trocas, eu posso trocar favores, eu posso exigir situações e é sempre o meu que é visto em primeiro lugar do que o do outro. Então quando você pontua, fala de clientelismo, a pessoa não entende em que âmbito a gente está falando e você pontua muito bem. É isso, é esse dia a dia que em vários âmbitos as pessoas fazem um toma lá da cá, né, esse tradicional toma lá da cá. E a questão também da importância da mulher se impor, da mulher se colocar, da mulher se capacitar, da mulher alçar espaços públicos. Não precisa ser especificamente dentro da política no âmbito do Poder Legislativo e Executivo, mas você pode estar no âmbito dos movimentos sociais, fazendo a sua participação política, dentro de uma associação de moradores na região que você reside, na paróquia, na igreja que você frequenta, enfim, existem ONGs, outras formas que você pode estar participando aí politicamente, na escola do seu filho, fazendo parte da associação de pais e mestres, mas ter essa participação. Né? A não participação, ela também é uma participação, mas uma participação negativa, já que você favorece com que o status quo permaneça, né? As coisas permaneçam. Então, quando você coloca da mulher ter determinação, se colocar, essa a importância, né? De você dizer a que você veio e de não deixar com que as decisões que são tomadas no dia a dia sejam tomadas somente pelo outro, mas também por si, e que o mundo também tem essa visão feminina. A partir do momento que você, enquanto mulher, participa ativamente, politicamente, da vida pública, seja na sua microrregião, seja no âmbito nacional, estadual, você está também fazendo com que outras pessoas sejam favorecidas, né? Outras vertentes da sociedade sejam favorecidas. Como tradicionalmente situações no âmbito da infância e das pessoas com deficiência, normalmente a participação é mais feminina, né, na luta por esses direitos. Então, tem muito elogio, o pessoal está gostando bastante, agradece a sua participação, pedem o seu retorno. Então, a casa está aberta, a Uninter está aberta para receber você novamente. Se for do seu interesse, agradecemos, e é isso. A gente fica muito feliz quando vem mulheres assim com experiência naquilo que falam, é diferente da gente que fala mais no âmbito teórico. E outra, a gente já teve também a participação aqui da Mari, que ela trabalha lá no Tribunal Eleitoral, né? Ela falou muito da questão da educação das crianças, né? De levar as crianças para dentro do Tribunal Eleitoral, para elas conhecerem um pouco de como que funciona esse mundo, né? Dos políticos, de como funciona, a importância do voto. E eu estava dando uma olhada numa notícia que saiu no CNJ, ali da Comissão Gestora de Políticas de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral, e eu vi um dado que me deixou muito feliz, assim, até certo ponto, porque nós somos hoje 52%, minimamente 52% da população de eleitoras, né? Nós temos ali esse poder de voto e nós temos esse peso enquanto eleitoras, né? Então é muito importante a gente ter os nossos gestores que tenham esse olhar também da mulher dentro da política, para que possa propor as políticas de acordo com as necessidades que a população traz, né?
E aí, o que eu acho que é importante, né, Thalita? Apesar de nós sermos 52, de maneira geral, se pega municípios, estados e país, a gente sempre está de 50% a 52% da população, né? As mulheres têm que, não digo que tem que, né, porque é muito pesado, né? Mas precisam olhar para as candidatas mulheres, justamente porque, para que a gente seja representada, né? Eu estava dando exemplo lá em Rio Branco do Sul, nós temos 3 vereadoras, uma engravidou. E no regimento da Câmara não estava previsto o que aconteceria se uma vereadora engravidasse, porque nunca tinha tido vereadora, entendeu? E aí ela teve só 15 dias de afastamento para poder ter o filho e voltar para as sessões da Câmara. Porque não foi previsto, o regimento da Câmara foi feito por homens, né? Não pensaram que um dia podia ter uma mulher que engravidaria, enfim. Então eu acho que as mulheres, elas precisam ter esse olhar de votar para as mulheres, para que a gente seja representada, para que as nossas necessidades como mulher, como profissional, como mãe, enfim, estejam representadas na política. E aí eu acho que a Reli falou do clientelismo, Raimundo Faoro escreveu sobre isso no livro Os Donos do Poder. Eu li esse livro justamente por conta da minha dissertação de mestrado, né? Eu estudei em Rio Branco do Sul a troca de terra pública por voto. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu não tenho um lote público regularizado, agora que eu estou regularizando lotes, buscando e fazendo ações em pagamento para conseguir edificar equipamentos, fazer obras públicas, mas nós não temos porque ao longo de toda a história política, os lotes da prefeitura foram destinados a pessoas que pediram para o prefeito na época, ou para o vereador, em troca de voto. Então, era uma moeda de troca. Eu acho que é importante, assim, que a gente precisa superar na política é esse jogo, assim. Acho que esse jogo, ele precisa passar. E ele só vai passar quando a gente tiver pessoas sérias. E aí eu reforço aqui que as mulheres, de uma maneira geral, são mais sérias. Até a gente teve agora, na semana passada, se não me falha a memória, a gente teve uma participação no programa Por Dentro da Pós, na TV Profissão, que a gente falou sobre mulheres que apoiam mulheres, né? Da importância da gente ter as mulheres conhecendo o trabalho de outras mulheres e se apoiando, né? Criando essa rede de apoio, porque nós sabemos como nós precisamos ser tratadas. Então, é sempre bom a gente ressaltar que a importância da gente conhecer o trabalho das outras mulheres, da gente, sempre que possível, estar formando essa rede de apoio, né, Reli? Fazer mulheres que apoiam mulheres. A gente trouxe aqui uma empreendedora, né, que trabalha ali, a Reli até conhece ela melhor, né, a Lênia Luz. Eu tive aula com ela no curso de formação política para mulheres, lá da Federal. Então, assim, eu sou o exemplo disso, porque eu não gostava de política, eu tinha um pavor de política. Falava de partido político, então pra mim era a mesma coisa que eu falar assim, nossa, do meu pior inimigo. Então eu falei, não, calma, enquanto assistente social eu preciso entender o que isso significa, tipo, qual que é a influência da política dentro do meu trabalho, qual que é a influência da política dentro da comunidade. Então eu fui fazer um curso de formação política para mulheres, para conseguir entender um pouquinho, para saber, para não simplesmente criticar por criticar, né, mas saber o que acontece ali dentro. E foi muito engraçado, porque eu achei que eles iam passar só uma questão assim histórica, né, tipo, o que é, para que serve, como funciona. E não, na verdade o curso era para mulheres que têm intenções, né, políticas. Sim. Mas foi muito bacana, porque daí eu consegui conviver com mulheres que já têm essa vida, como você mencionou, né, desse engajamento político já desde muito cedo, que já tinham essa vontade estabelecida, já tinham essa meta traçada. Então foi assim, foi uma quebra ali do meu preconceito com política, né, porque daí eu vi que assim, realmente a política tá ali para nos servir, né, a gente precisa tomar posse mesmo desses espaços de fala para que a gente consiga gerar a transformação que a gente precisa, né? Que a gente almeja. Reli, você tem mais alguma consideração? Então, Karime, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite, por estar participando. A gente sabe que a sua agenda é complicada, né, com todos os compromissos e tudo mais. Agradecer toda a sua equipe que também nos assessorou aí nessa mediação de conseguir conciliar os horários, datas e tudo mais. E deixar aqui a porta aberta para caso você queira participar conosco novamente, que você queira trazer outros resultados. A gente tem visto um pouquinho ali do seu trabalho. Quem quiser acompanhar o trabalho da Karime, ela está sempre colocando as coisas ali nas redes sociais, tanto do município quanto na rede particular dela. Dá para vocês conhecerem um pouquinho, porque é muito importante a gente conhecer esse trabalho de outras mulheres, né? E aqui, então, eu queria deixar o nosso agradecimento em nome do Grupo Ninter, em nome da nossa coordenação da área de serviço social, e as portas estão abertas. Muito obrigada a vocês todos. Se você quiser também concluir a sua fala.
Então, agradeço a oportunidade novamente, né, ao Grupo Ninter, a você, Thalita, que entrou em contato comigo, sempre foi muito gentil, entendendo as minhas dificuldades de horário, né, e as alterações. Agradecer a Reli, né, por ser tão inteligente e contribuir nesse debate todo. A Bárbara, que está aqui no estúdio, porque a gente tem que falar dos bastidores. A gente não vive sem os bastidores. A Bárbara é nossa fiel escudeira aqui. Né? Não vive, nada acontece. Eu falo que por trás de uma prefeita tem uma turma gigantesca. E para fechar, né, eu acho que um dado que eu esqueci de falar e é importante, toda prefeita teria obrigação, no mínimo, de ter 50% do seu secretariado mulher. Em Rio Branco do Sul, 50% são mulheres. E de todos os servidores, 70% são mulheres. Então, temos uma gestão majoritariamente feminina em Rio Branco do Sul e é um orgulho poder falar de Rio Branco, poder falar um pouco da minha história. E eu agradeço a vocês, novamente ao Grupo Ninter, a quem está nos assistindo. Quem quiser acompanhar, como a Thalita falou, dá uma olhada lá nas redes sociais. Instagram, que a gente é mais participativo, @KarimiFayad, e acompanha, porque a gente precisa acompanhar. Acho importante entender que a gente não pode só reclamar da política ou achar que política não presta. A gente precisa da política, né? Se você usa transporte público, você precisa de um bom político te representando. Se você usa saúde pública, se a iluminação da tua rua está ruim, tudo isso está nas mãos da política. Então, a gente precisa escolher bem e fiscalizar e acompanhar o trabalho dos políticos. Me coloco à disposição, quando tiver outra oportunidade, pode me convidar que eu venho. Obrigada, viu? Então, nós vamos ficando por aqui. Reli, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, né? Sempre trazendo aqui essa interação com o nosso público. E nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo mês com mais um tema que vocês já mandaram ali pra gente. Já estamos preparando aí, ajustando com os convidados para o mês que vem. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Até mais.